O que acontece aqui quando você tem uma ceratose friccional? O processo é simples. O processo obedece àquele binômio muito antigo de agressão-resposta. Você tem o epitélio, e aí você tem atuando sobre o epitélio, e aqui então está a superfície do epitélio, a camada basal, e aqui você tem o tecido conjuntivo. Você tem atuando sobre a superfície desse epitélio um agente de baixa intensidade. E tem que ser de baixa intensidade, porque se ele não for de baixa intensidade, isso vai acabar rompendo a mucosa e você tem a ulceração. Que é um exemplo, a borda da prótese, da dentadura. O flanco fica atritando aqui. Se essa borda da prótese ela está muito cortante, você vai ter imediatamente a ocorrência da ulceração. O paciente vai ter dor e você não vai ter essa fase de adaptação, justamente porque você não está vivendo esse momento de agressão-resposta de maneira que o organismo consiga se adaptar a isso. Por outro lado, se você tem um flanco de prótese rombo, com baixa intensidade de atuação, esse atrito gradual aqui, que vai funcionar como um estímulo para o epitélio. O epitélio percebe que ele está sendo pressionado, que ele está sendo atritado, e como ele vai reagir então, agressão-resposta, ele vai se adaptar produzindo a sua defesa. Só que o epitélio só sabe produzir uma coisa. O epitélio só sabe produzir ceratina. Então ele vai espessar a camada de ceratina aqui, e no momento que ele torna essa camada de ceratina mais espessa, isso passa a ter um aspecto clínico esbranquiçado. Mas se, voltando para a nossa lista lá das 5 alterações, nós fizermos um exame físico rápido, que não obedece todos os passos que deveria obedecer, e nós não identificamos esse agente causal, porque nem sempre ele é tão evidente assim, ele pode ser uma cúspide de um dente, inclusive do outro arco distante, como a boca movimenta muito, isso é muito possível, é muito factível de acontecer. E aí a gente não identifica esse agente causal aqui, você pode imaginar que o seu paciente tem uma leucoplasia e não uma ceratose friccional, que é uma lesão que tem uma patogenia bem determinada, bem conhecida, e nem de perto é considerada uma lesão cancerizável, diferente da situação da leucoplasia. Qual é o ponto desse raciocínio todo até aqui? O ponto desse raciocínio todo até aqui é que quando você consegue estabelecer essa linha de pensamento e esses diagnósticos diferenciais, como por exemplo, nesse caso da leucoplasia e da ceratose friccional, você tem confiança para fazer o atendimento dos seus pacientes. Quando você tem confiança para fazer o atendimento, você para de fazer os encaminhamentos e você tem um grande universo de novas atitudes, de novas condutas dentro do seu consultório, em situações corriqueiras da clínica que aparecem diariamente na cadeira de todos nós. Eu sou Maurício Folco-Vaz, estomatologista, quero novamente te convidar para nos seguir nas mídias sociais, no YouTube, Facebook e Instagram. Um grande abraço.